Eu vou responder esse cara, Ontem teve esse uma ongueiro. manifestação no Zoológico de Sorocaba em favor do elefante Sandro ficar no zoológico. Se liga no que ele vai falar. E as pessoas entrevistadas confirmam exatamente o que eu disse. Veja só essa senhora. É atração nossa, né? É onde a gente vem, a gente de vez em quando vem aqui para ver todos, né? Mas principalmente o elefante. Ela expressa claramente o que a maior parte da população pensa. O elefante, ele é uma atração, ele é um monumento do zoológico, ele não é um ser vivo que tem necessidades e que essas necessidades podem ser melhor satisfeitas se ele estiver no Santuário de Elefantes Brasil. Ora, ele é uma atração do zoológico, assim como, por exemplo, para o santuário também é uma atração. Ou você não acha estranho um local que não é santuário, porque não existe santuário no Brasil, tá? Não tem essa categoria, ela não existe. Sim, um mantenedouro. Você não acha estranho um mantenedouro se utilizar de ONGs satélites para retirar um elefante de dentro do zoológico, como se fosse uma espécie de atração também para uma espécie de zoológico particular? Porque, afinal de contas, veja, você poderia fazer um mantenedouro de animais silvestres, ajudaria muito mais. O que tem de arara com asa quebrada, lobo-guará sem perna, sabe, ouriço cacheiro sem a patinha, esses todos precisam de ajuda. Mas não, você tem milhares de animais nos setas abandonados, mas querem quais? Querem os grandes, querem os mais, querem gorila, elefante, chimpanzé. Por que será, meu amiguinho? Será porque gera muito pixies? Pois é, assim como o elefante é uma atração para os zoológicos, ele também é uma atração para o santuário, então não vem com esse papinho não. Aliás, eu quero mostrar para vocês que essa galera, esses zongueiros, não querem resolver problema nenhum ambiental. Eles querem viver do problema. E isso gera muita, mas muita receita mesmo. Esse é o Gabriel Bittencourt. O cara já foi eleito. Quando ele estava lá no poder não mudou em nada a situação do Sandro. E aí agora ele quer falar que o Sandro vai ficar melhor, livre, como se fosse o elefante Dumbo, no Tinky Winky, Lala, pô, mundo de Gumball. O ongueiro, porque você não tem formação nenhuma. Inclusive, eu fui procurar a tua graduação lá, não fala. Você estranhamente esconde a sua graduação. Estranhamente, você só diz que tem nível superior. E assim, como é que tu conseguiu ir para pós lá, da aula, assim, tu não tem especializações? Foi um conchavo político? Conta aqui para nós. Porque, do tipo, ao que parece, tudo para você é viver da ONG. Aliás, pessoal, eu venho aqui e eu vou começar a fazer uma batalha muito grande contra as ONGs. Porque ONGs que deveriam ser auxiliadores do meio ambiente, agora passam a ser de uso político. Ou seja, ele mesmo já foi presidente da tal da ANDA, uma ONG, sei lá, de fauna, mas que na verdade está agindo politicamente para atacar zoológicos. Então olha o espaço que nós estamos dando para as ONGs no país. Ao invés de você ter uma ONG que auxilia em resgate, soltura de animais, agora passa a ter um viés político e agir politicamente. Então quer dizer que eu estou estruturando no país ONGs que, ao invés de trabalhar para ajudar o governo a resolver algum problema que seja deficitário na conservação de fauna, por exemplo, essas ONGs passam a atuar como políticos, a ter força e poder político. Tá muito errado as ONGs que nós temos no país. E ele foi presidente da ANDA. É isso aí que vocês estão vendo. Ou seja, ONGs que nada mais são do que agentes políticos. Deveriam estar preocupadas na conservação e estão preocupadas em agir politicamente. E vou te mostrar como é que esses caras vivem da desgraça. Vivem. Eles não querem resolver. Porque, na boa, você acha que o Sandro vai ser solto lá em 1.200 hectares? O Sandro é um velhinho. Tem 54 anos, na idade adulta, ele seria um homem de 90 e poucos anos. Ele precisa do tratador para ir lá pingar o colírio nele. Você acha o quê? Que ele vai ser solto, aí todo dia que o tratador tiver que pingar o colíriozinho nele, vai vir um helicóptero, vai dar um dardo, né? Aí vai tranquilizar ele, aí vai lá e vai pingar o colírio. Não, ele vai precisar ficar num recinto. Assim como está no zoológico. Ele tem que ter a comida dele picadinha por causa da dentição dele, que já está velhinho. Então, vai fazer como? Vai ficar voando de helicóptero, procurando o Sandro em 1.200 hectares, para tomar aqui a sua comidinha aqui, ó. Você acha que é assim, meu filho? Você acha que é assim? Isso é muita ignorância. Ele vai ter que ficar num recinto fechado. Só que ao invés de ele estar fazendo educação ambiental no zoológico, ele vai servir de zoológico particular para gringo rico. É o que vai acontecer com ele. Entende a parada? Olha, Gabriel, deixa eu te falar uma parada que você não entende de meio ambiente. Você não entende mesmo. Quando você cria um parque,
por exemplo, tem algumas coisas a serem cumpridas. Dentre elas, a conservação, a observação da beleza cênica e lazer. Se as pessoas não estão lá todos os dias nos parques, elas não ajudam a preservar esses parques. Isso porque a política diz que eles podem ser excluídos a qualquer momento. Logo, se as pessoas estão lá tendo lazer, elas vão ajudar na conservação. Se as pessoas estão indo para o zoológico atraídas por um elefante, as crianças podem fazer educação ambiental e eles protegem esses animais e os zoológicos fazem conservação, querendo você ou não. Mas como você é vegano, e só por uma ideologia vegana que diz que, olha, o animal não pode ser explorado, você ataca um zoológico particular, ou você ataca um zoológico público, que é o Zoológico de Sorocaba, de excelência internacional, para defender uma ONG que funciona como um zoológico particular. Olha que ponto nós chegamos na galera da lacração. Atacar um zoológico público de excelência internacional que faz dezenas de milhares de artigos científicos, que tem tese de mestrado, tese de doutorado, dissertação de mestrado, atacando os zoológicos para defender ONG particular. Esses caras não querem resolver o problema do meio ambiente, querem viver desse problema. Ah, bonitinho. Ó, eu vou pegar um videozinho dele aqui para você entender como é que ele joga. Olha que artista. Ele vai fazer uma leitura e vai chorar. Só que esse texto é falso. Se liga. Está instalada em Sorocaba. Eu gostaria de ler para você um trecho do livro de Rosa Monteiro, A Louca da Casa, no qual ela se refere a uma chimpanzé de nome Luz, do Quênia. Só que a história não foi bem essa, tá? E você ainda vai chorar no finalzinho, parecendo até Luísa Mel. E a leitura eu acho que pode te provocar um pouco de reflexão sobre o caso do elefante, mas dos animais no zoológico de uma forma geral. Ela fora adotada por um casal de biólogos ingleses que a recolheram ainda bebê e a criaram dentro de sua casa como se fosse humana, ensinando-lhe a linguagem dos surdos-mudos, o que por si só não é nada extraordinário, pois muitos primatas aprendem a entender e usar este código gestual. Passaram-se assim bastantes anos, talvez 15 ou 20, e os biólogos se aposentaram e tiveram que voltar para Londres. Era impossível levar a Lucy com eles, de modo que a deixaram em um zoológico. Novamente se passaram muitos anos, e depois desse tempo, um professor de crianças com deficiência, que estava passando as férias na África, foi visitar o zoológico e se deparou com uma chimpanzé que, aferrada às grades da sua jaula, fazia gestos absurdos e frenéticos para todo aquele que se aproximava. O professor, curioso, também se aproximou e ficou paralisado ao comprovar que entendia o que o animal estava dizendo. Era a Lucy, que na linguagem dos surdos-mudos pedia desesperadamente para todo mundo: me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui. Ah, coitada, até chorou, velho. Não, na boa. Até chorou, mas a história é falsa. Tadinha. Essa história é falsa. Na verdade foi o contrário. Lucy foi criada, ela aprendeu alguns sinais surdo-mudo. Quando ficou grande, não poderia mais ficar com o casal por conta da agressividade dos chimpanzés. E ela foi levada para um centro de reabilitação. Um centro de reabilitação. Nesse centro de reabilitação, o comportamento dela foi o contrário. Ela, no começo, teve alguns problemas de adaptação e depois ela teve desprezo pela linguagem surdo-mudo, ao contrário do que se pensava, de que, de uma maneira, ela pudesse ensinar a linguagem surdo-mudo para os outros, etc. Não. Ela passou a conviver com os chimpanzés, demonstrando desprezo pela antiga dona, a tutora, e demonstrando desprezo pela linguagem surdo-mudo. Ela teve que se virar lá dentro com os outros chimpanzés. E você leu uma história que é falsa. E ainda chorou. Seu objetivo não é resolver problema nenhum ambiental. É apenas viver dele. Inclusive tentando comover as pessoas com uma história falsa, que você nem foi procurado para saber se era verdadeira. Agora vamos continuar aqui, ó, porque ele não para. E olha esse biólogo influencer aqui. Ele diz que... Olha só, se eu fosse um biólogo influencer, eu estava vendendo maquiagem, estava fazendo com que as pessoas se pintassem como eu pinto. Eu sou um professor, e no máximo que eu posso influenciar alguém é tomar vergonha na cara e estudar. Aliás, você poderia, por exemplo, fazer a mesma coisa. Que tal estudar um pouco sobre o meio ambiente? Eu duvido que você saiba por onde a galinha mija. Mas, no entanto, quer falar sobre o meio ambiente. Mas eu entendo, cara, você. Porque o teu objetivo não é resolver problema nenhum, é viver dele. Essa é a diferença. E por isso você fez questão de me chamar de influencer. Mas, meu irmão, eu estou muito longe de ser influencer. Eu sou um professor, e diga-se de passagem, um excelente professor.
e um biólogo foda pra caceta. Inclusive, eu criei um parque natural. Você já fez algo parecido? Pois é, você foi vereador, velho. Podia ter falado do Sandro há muito tempo, e não fez. Mas, no entanto, agora tá querendo algum gancho. E o seu gancho é viver disso. Viver dessa situação. Inclusive, usando ONGs como se fosse plataforma política. Ora, se a ONG por si só, deveria ser para apoiar o governo onde ele falha. Mas, no entanto, as ONGs no Brasil servem como plataforma política para atacar de forma política. Inclusive, estão atacando os zoológicos. É o que tem acontecido com essas ONGs aí de gato e cachorro que agora decidem falar sobre o meio ambiente. O zoológico tem um papel de educação ambiental, tem um papel de conservação animal, mas não é essa a principal missão do zoológico. Tá vendo como você não sabe nada de meio ambiente? A missão do zoológico é exatamente a mesma que um parque. Conservação, apreciação da beleza cênica, educação ambiental. É porque o pobre que vai lá, não é isso? Então, como é criança de escola pública que vai lá para fazer educação ambiental, não presta. O que tem que fazer é tirar o elefante e levar para um local onde não tem educação ambiental. Que nada mais é do que uma conservação, né, um mantenedouro que se diz santuário e que funciona como um zoológico particular de gringo. Mas o pobre de Sorocaba, não pode ter educação ambiental. A criança que poderia ver um animal desse se familiarizar com o animal, se emocionar, virar um biólogo, um veterinário, não. Essa não pode ter o privilégio de ter um animal lá. Porque você não gosta de pobre. Essa é a grande verdade. Você é elitista. Você tem uma ideologia vegana que diz que animal não pode ser explorado pelo zoológico. Mas, no entanto, no santuário você não vê nenhum problema em ganhar pixies milionários. Quanta hipocrisia para uma pessoa só. A gente vê zoológicos com rinocerontes, girafas, hipopótamos, leões, tigres. Isso não é para educação ambiental. Isso é para atrair as pessoas, isso é para a bilheteria do zoológico. Conservação ambiental se faz em centros de pesquisa e educação ambiental não se faz com multidões. Olha só. Zoológicos fazem pesquisa. Santuários não fazem pesquisa. O Zoológico de Sorocaba, de você aí de Sorocaba, tem reconhecimento internacional. Faz pesquisa de mestrado, doutorado e centenas de artigos científicos. O santuário não faz nada. Olha o que ele está dizendo. Ele é contra o zoológico de vocês. Esses animais servem para atrair pessoas. Ora, e os santuários? Porque não estão preocupados com animais silvestres, que são milhares jogados nos setas. Mas querem quem? Os atrativos. Rinoceronte, elefante, gorila, chimpanzé, os grandões. E estranho que para você isso não é o problema. Mas se o zoológico do seu município, do município onde você deveria prezar, esse você é contra. Quer ajudar ONG de gringo. Qual o teu interesse final? Fala para nós aí, pô. Será que não tem um apoiozinho aí, não? E aí, fala comigo. Porque é mole, hein? É mole, hein? Quando o cara é político, se for deputado, ele pega uma emenda parlamentar, joga lá nessas ONGs lá. E depois tem retorno. Estranho, hein? Você que é de Sorocaba, saiba quem são os candidatos que são contra o município de vocês e contra a ciência. Saibam. E o Gabriel é um, que é contra a ciência que é produzida lá e contra o seu município e contra as crianças que lá estão. Esse é o Gabriel Bittencourt. Contra o bem-estar do Sandro. Porque levar o Sandro para outro lugar é maus tratos.